Oi, pessoas, tudo bem? Sou Viviane Campanati, estou aqui para a gente conversar mais num podcast Segurança com Leveza, esse podcast que tem o objetivo de falar de segurança com leveza, né? A segurança não precisa ser chata, mas ela tem que ter rigor, com certeza. Né? E cada vez mais a ideia é trazer pessoas aqui que têm muito a agregar nesse assunto, nessa conversa de segurança. Não dá para a gente falar de segurança sem falar de cultura, não dá para falar de segurança sem falar de nutrição, sem falar de segurança psicológica, sem falar de água. Então, aproveitem todos os episódios que a gente tem no canal. Vai lá, vem, aproveita e se inscreve no canal, clica ali no sininho para saber dos novos vídeos. E aproveita esse momento, né? Aproveita para fazer DDS, aproveita para fazer treinamento, aproveita para conversar com as suas equipes, aproveita para ter ideias. Eu estou aqui, de vez em quando, eu estou conversando, e no meio da conversa eu tenho umas super ideias que acontecem, né? Então, acompanhe a gente no canal e, enfim, aproveite bastante. Hoje eu estou aqui muito feliz de conversar com a Poliana Conte. A Poliana Conte é minha amiga de faz muito tempo, a gente trabalhou juntos há muito tempo atrás, e a gente se reencontrou meio por acaso. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com ela, de verdade, assim, a gente trabalhou bastante tempo junto. Ela era do RH, ela era business part. Naquela época, ela foi transferida para os Estados Unidos, eu continuei aqui na operação, e aí o mundo rodou para lá, o mundo rodou para cá, e a gente se encontrou há pouco tempo, ela continua lá. E aí eu falei, Poliana, vai lá no meu podcast conversar, a gente vai conversar sobre cultura. E aí eu já vou entregar que a gente estava fazendo um warm-up aqui, a gente estava trocando algumas ideias de como que a gente ia, ela me falou umas coisas que depois vocês vão saber, porque vai estar aí no meio da edição, e eu acho que vai encaixar muito bem. Eu estou chegando à conclusão que ela passou por um monte de fusões. Eu vou deixar ela se apresentar, tá, gente, já, mas é que eu já estou viajando aqui. Ela passou por um monte de fusões. Ela falou assim, eu trabalhei com 44 países ao mesmo tempo. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Mas eu cheguei à conclusão de tudo que ela me disse, é que, assim, gente é gente em qualquer lugar. Então, quando a gente fica falando assim, vamos humanizar, a gente é gente. E a gente vai conversar sobre essa coisa de gente ser gente, né? Da cultura da gente, tá? Mas antes da gente começar a conversar da cultura da gente, eu vou pedir para ela se apresentar. Poliana, se apresenta, por favor. Regiane, é um prazer, é uma delícia, já estava uma delícia a conversa nos bastidores, contigo e com o Júlio, e agora, então, estou aberta para, vamos ver o que vai rolar de papo, porque já rolou bastante aí, um spoiler para vocês. É um prazer estar aqui, tá? Depois de tantos anos, eu já estou aqui há 18 anos, e te vi grávida, e é bem bacana saber de como que a vida desenrolou, né, e muito orgulhosa de você ter a coragem de sair aí do mundo corporativo também e estar aí alavancando na vida, né, e impactando outras pessoas que são da área de segurança. Então, bem rápido sobre mim, que eu acho que aqui não é para falar da Poliana, é mais para trazer dicas ou não é nem dicas, falar sobre coisas que a gente pode pensar e desafiar as pessoas a pensar em algumas coisas que vierem à nossa mente, de como que a gente enxerga a área de segurança. Bom, Poliana Conte, mãe de 3 adultos independentes, e que eu tenho muito orgulho, profissional da área de recursos humanos há 30 anos, só em empresas aí multinacionais americanas, há 18 anos nos Estados Unidos, como a Viviane falou, sou psicóloga de formação, mas comecei aí como RH Business Partner no Brasil, fui crescendo em posições em várias multinacionais americanas e francesas, europeias, aí no Brasil, chegando numa posição no Brasil de responsável pelo Brasil inteiro de RH, e aí sendo transferida com essa empresa, tendo a oportunidade de transferência para cá, como parceira global de RH, e isso há 18 anos. Então, já naveguei aí várias posições em RH, em gestão de talentos, desenvolvimento organizacional, mas principalmente na parte de BP, e a vida inteira com mergers, acquisitions, né, aquisição e compra, venda, spin-off, então é a minha vida. E tive em 2 empresas, enquanto eu estava no Brasil, também a responsabilidade não só pela área de recursos humanos, como a área de ESG. Então, é bem interessante
olhando a cultura ainda naquela época de o RH com a responsabilidade, que ainda existe hoje, RH com a responsabilidade de cafeteria, de segurança, meio ambiente, o que foi ótimo para mim em alguns momentos, de estar responsável pela CIPA, ajudar e montar todo mundo, time de segurança se reportando para mim. E então eu vejo, como que eu vejo a área, né? Deixando minha apresentação um pouquinho de lado, como que eu vejo a área de segurança e meio ambiente? Eu vejo os profissionais da área de segurança e meio ambiente, não somente hoje, mas sempre eu vi, assim como os profissionais da área de recursos humanos, é a chance que tem, hoje principalmente, de deixar de ser vistos como os fiscais e se tornarem líderes culturais. Eu vejo a área de segurança, assim como a área de recursos humanos ou a área de finanças, todas as áreas que eu vejo como parceiros do negócio, eu acho que todos são líderes transversais. Não existe o responsável pela área de segurança, o responsável pela área de RH. Quando você tem um time de liderança, nós somos responsáveis pelo crescimento da empresa e a conexão da estratégia da empresa, como é que a gente vai impactar na área de pessoas, na área da fábrica, da produtividade, da segurança, na área de financeira, e cada um assumindo o seu papel, mas com uma visão do crescimento da empresa, através das pessoas também. Então, por isso que a gente volta para pessoas, né? Porque, então, na verdade, o olho das pessoas, né? O olho das pessoas. E aí, me conta, nessa minha, que eu acabei, essa quase epifania que eu tive agora, eu concluo dessa sua experiência, dessa conversa que a gente está tendo, que não importa se eu estou nos Estados Unidos, no Brasil ou na China, que são completamente culturalmente diferentes, mas eu continuo tendo que ter o olhar do acolhimento, do líder do propósito, do líder ter que direcionar, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve e tal. Eu acho que é basicamente isso que você me disse, é isso que eu entendi. Né? A gente continua, a gente tem que falar sobre pessoas, a gente pode falar resultado, mas assim, e as pessoas, né? Não somente a pessoas, mas é um combinado, né? Na verdade, se você está pensando os desafios, né, que a gente tem, e é um desafio que eu tenho hoje também, porque eu acabei também saindo do mundo corporativo em 22, abri minha própria empresa, estou me divertindo pra caramba com isso, aprendendo muito nesse processo, porque, né, a gente passa a ser o próprio, o CEO, o financeiro, a gente né? Marketing, nós somos seu presos. A agenda. Exatamente, mas dentro da metodologia, que a empresa é Partners for Growth, né, que a gente chama, é Poliana Conte LLC, porque eu não fui muito criativa quando eu abri a empresa, mas conforme eu fui desenvolvendo a minha, o meu nicho, o que eu sirvo, né, dentro da visão, e o meu propósito, é parceria. Então, por isso que eu falo, essa área é uma área parceira, o RH é uma área parceira. Se você enxergar as áreas de suporte, a antiga área de suporte, como realmente não mais como área de suporte, mas as áreas que podem ajudar na cultura organizacional, que estão ali para dar o suporte, para alavancar o resultado, é a chavinha que muitos líderes começam a mudar, porque não existe para mim o crescimento da empresa se as pessoas não estão crescendo junto com ela. E se as pessoas não sentirem que o líder está liderando com o coração e com a mente. Aí, quando você fala do liderar com o coração e com a mente, numa cultura de segurança e meio ambiente, pronto, o que mais você precisa falar? Né? Então, fala que a empresa é um grande elefante, né? E não dá para levar primeiro a tromba, depois a orelha, depois você tem que empurrar tudão, né? Quem é a empresa? É uma razão social, né? Então, quando eu falo de Partners for Growth, que foi o nome, né, que eu acabei criando, por quê? Porque eu tenho essa mentalidade de parceria. Então, o desafio que eu vejo, mudar a mentalidade de reativa para preventiva, né? De engajar a liderança de uma forma, como eu falei, transversal, que não é deixar a responsabilidade só na área técnica. Então, se eu estou como líder da empresa, uma das diretoras, vamos dizer aí, quando eu estava no Brasil,
Eu passo abro uma porta, tem um tapete ali na frente, aquele tapete está, né, na recepção, ele está virado, que alguém pode tropeçar. Eu não vou abaixar e vou consertar esse tapete? Exemplo simples. Se eu estou na fábrica, aprendemos isso, né? Puxa, a gente trabalhando em ambiente de fábrica por tantos anos, eu vou lá, fábrica de química, que seja, eu vou estacionar de ré. Porque aí, na hora que você vai sair, se tem alguma problema na fábrica, você vai sair alinhadinho. Agora, aqui na Flórida tem problema, porque eu não posso estacionar de ré, porque a placa do carro fica atrás do carro, e a polícia tem que ver a parte de trás do carro. Eu falei, poxa, não dá para ele colocar na frente. Porque compliance, porque eu já me adaptei que essa é uma segurança que faz todo sentido. Então, é a liderança de cada um, independente da sua posição. Né? Então, essa coisa da liderança do processo, eu acho que é muito importante. Muitas vezes eu vou dar treinamento, e se tem líder, supervisão, e tem os técnicos de segurança, e muitas vezes eles falam para mim assim, mas eu não tenho subordinado. Por que eu tenho que fazer um treinamento de liderança? Você está liderando o processo. Exatamente. Né? O processo de segurança é você que sabe, você que tem que mandar no processo. Então, você tem que fazer o treinamento de liderança para você, né, te ajudar a entender essa questão de... Espero que a hora que você saia daqui, você entenda que a gente lidera processos, né? As pessoas fazem parte do processo, mas a gente lidera processos, porque tem hora que sou eu, tem hora que é você, tem hora que é o outro, e aí cada um no seu momento, né? Eu vou além, até. Desafiaria um pouquinho além, Viviane, porque, no meu ponto de vista, ele não só... qualquer pessoa que está na empresa, desde a fábrica, a pessoa que está lá lidando com a empilhadeira, ou a pessoa que está lá, o coordenador de produção, ou a pessoa da manutenção, ou a pessoa que está no administrativo, que sempre foi, né, no meu caso, todo mundo é agente de transformação da cultura. Sim. Então, quando não é somente liderar o processo, de novo, para chegar lá e fazer um check na hora de mostrar que você está compliant e está seguindo a regra de governança. Liderar, todo mundo tem a responsabilidade de liderar a agenda. E quando você fala de segurança, numa fábrica, você sabe, você está ali em linha amarela, quando você está na fábrica, você tem que andar na faixa, é pela sua segurança, é pela segurança do seu colega, e, nossa, você, muito mais do que eu, mas a gente passa por cada situação de riscos de acidente de trabalho e de situações que a gente viu de perder dedo, ou de ter um acidente, ou de falecer, né, na empresa, o impacto não foi só para aquela pessoa. Pode ser problema de máquina, pode ser, a gente faz, né, a escama de peixe depois, a gente vai lá estudar quais foram as causas, mas, de novo, será que aquele treinamento, e às vezes a pessoa reclama, eu mesmo, puxa, tem que fazer todo esse treinamento. De novo. Já fiz ano passado, mas, poxa, você tem que entender, se é uma empresa de química, quais são os produtos, o que você faz, qual é o extinguisher, né? O extintor. Extintor que você faz. É o básico, né? A gente tem que saber. Não é? Mas, de novo, somos todos nós, ganhar o protagonismo estratégico dentro da empresa, independente de só liderar processo. Faz sentido? Esse o desafio. Não vejo como processo, eu vejo como liderando a agenda da sustentabilidade, porque é cultura. É cultura. É um movimento de todos, né? Tem que ter um movimento de todos. Você falou essa coisa do treinamento e tal. Sexta-feira eu estava num evento, e aí teve uma roda de conversa em algum momento, e a menina do meu lado, tal, ela falou assim, eu falei que eu era da área de segurança, porque eu fiz uma pergunta para a moça que estava lá. Aí ela falou, nossa, você era da segurança? Mas você é tão legal! Eu falei, porque o pessoal da segurança é bem chato mesmo, né? Aí ela falou assim, é você que tá falando. Eu falei, não, sou eu que tô falando, porque eu sou muito chata, que aqui faz de conta que eu sou legal. Ela falou assim, não, você é legal. Eu falei, não, eu sou chata para caramba, você não sabe de nada. Você é muito engraçada. Ela falou, nossa, mas você me parece tão legal. Mas eu não sou, não. Eu sou da segurança, eu sou chata também. Mas é a imagem também, assim como no ponto de vista de RH. Nossa, mas eu posso confiar?
Uhum. É isso aí. Será? Então, é aquela coisa, você tem duas chances, confiar ou não confiar, mas eu agradeceria se você pudesse confiar e eu vou te provar que você pode. Testa, né? Vamos testar, né? Para ver se dá certo. A gente estava conversando essa coisa da diferença, principalmente dos Estados Unidos, né? Que você está aí, que é essa coisa do Brasil tem a pegada de fazer a lei e o americano ele entende a questão do valor, né? Você acha que tem a ver com um pouco de autopreservação? Eu já tive essa discussão com alguns médicos e algumas pessoas de RH ao longo da minha carreira, principalmente em relação aos europeus, não tanto aos americanos, que os europeus se preocupavam mais. Eu tinha uma médica que ela era muito convicta nessa opinião dela, e eu conversei com outras pessoas e as opiniões diferem, assim, não é uma unanimidade. Que ela falava assim, o espanhol, no caso, daquela que a gente estava discutindo no momento, ela falou, ele tem uma questão de autopreservação que ele realmente, ele pensa nele, ele vai usar um EPI que seja, porque ele está pensando nele. E aqui nem sempre a gente tem mas a gente não aprende de berço uma autopreservação, a gente não tem o limite, né? Eu falo que culturalmente vai acontecer na sua casa que você não faz coisa direito, na minha tá tudo certo, né? O brasileiro tem essa cultura. Mas eu não sei se é só no Brasil. Eu acho que tudo depende da maturidade da empresa, da maturidade dos líderes e o momento da empresa, porque, de novo, eu vejo aqui, não aqui, de novo, eu vejo por ter passado por empresas de culturas americanas, não somente em cultura brasileira, eu vi que em alguns casos, muitos no Brasil, e algumas locais de países ainda em desenvolvimento, sem citar o país especificamente, muitos casos de obrigação legal. É a mudança de cultura, eu tenho que fazer isso porque é legal, porque é uma exigência da norma, por causa do OSHA, é por causa da NR1, não é por causa da questão legal. E se a gente faz a transformação e a mudança de chave, passando para a mudança da lente, a geração de valor, qual é a cultura que a gente quer realmente preservar? Lembra porque o propósito da empresa, a história do meu pai? Qual é o propósito realmente que a gente tem, quais são os valores que a gente tem? E a gente vivencia aqueles valores no nosso dia, ou a gente quer passar coisas para debaixo do tapete, para não aparecer num relatório, que a gente teve alguns incidentes, né, a gente, até quando trabalhava junto, né, tinha que fazer uma história de quantos incidentes, que a gente vai olhar qual é o risco de você ter um incidente maior, que é a história do queijo, né, do queijo lá, prato, né? Isso, os buracos, né? Os buracos. Então, se você começar a prestar atenção, é o valor, qual é a cultura que eu quero implementar. E os processos estão ali, importantes, importantíssimos, mas se você começa a aumentar o nível de consciência, dizendo, isso aqui é por você, porque a gente se preocupa com você, não é só pensando na empresa, começa a injetar nos programas internos de cultura de segurança, não é só, tem que fazer a CIPA, a gente vai ser auditado, não é a semana legal da gente fazer a festa e comer comida típica, ou que é quando o pessoal vem aqui, eu vou ver qual se eu estou diabético ou não, né? E sim, é uma lembrança de que, olha, a gente precisa se cuidar da nossa saúde, e que bom tem aquela semana que a gente vai lembrar disso. E aí ampliou para a questão também da saúde mental, que é outro tópico. Mas eu vejo que as empresas grandes e multinacionais, eles vão colocando um padrão mais elevado de exigência, e quanto mais o líder, você da área de segurança e meio ambiente, tiver alguém que está te ajudando, te dando suporte, você tinha, né, o seu líder, que você se reportava para ele diretamente aqui, e na fábrica, de repente, tem. Ajuda isso a fortalecer também, para você conhecer os processos diferentes que estão sendo feitos em outros países, né? Eu acho que isso te sustenta a relação de confiança, que é super importante. É aquela que você falou do RH, né? Eu posso confiar ou não, né? Deixa eu testar, deu certo.
Então, se a gente tem uma relação, no caso que você falou de corporativo, por exemplo, que eu confio no corporativo, eu confio que o corporativo ele vai tentar, pelo menos, entender a minha cultura local, antes de decretar as coisas façam assim, eu vou fazer assim, mas você precisa entender que, às vezes, aqui funciona um pouquinho diferente, e eu preciso de uma certa tropicalização da coisa, né? Você acha que nos Estados Unidos tem um destaque muito grande para as empresas, para a forma de trabalhar das empresas que são multinacionais, são maiores, e para as empresas... Eu não sei se tem muita empresa familiar como é uma estrutura aqui no Brasil, acho que tem também, acho que deve ter até mais do que aqui, né? Tem muito. Realmente acho que é diferente. E eu vejo também a diferença das empresas que estão na Bolsa e as empresas que não, né, que são públicas e não, mas tudo, as normas regulamentadoras são, né, pertencem a todos os países e o que eu vejo na cultura aqui dos Estados Unidos, se eu pensar como corporação multinacional, eu vejo a seriedade, né, a seriedade. Então, a gente estava falando, né, antes da gente começar, de casos que a gente vê, como que a liderança estabelece aquela cultura da segurança. Então, tem exemplos, né, se você tem uma fiscalização mais fraca, e a cultura reativa, muita empresa vai focar em cumprir a norma, para não ter multa, e não em criar uma cultura. Agora, se você realmente quer, e aí entra no improviso, no jeitinho, né, porque não tem o processo, de volta para o seu ponto do processo. Porque a empresa não está ainda estabelecida, não está grounded, né, com valores e processos. E aí, quando você vê os pontos importantes que estão acontecendo, a atenção maior no ISD, as empresas que estão puxando os padrões mais elevados, que aí leva a barra, e os programas internos mesmo de cultura e segurança, né, ganhando força. Mas, de novo, o que eu vejo aqui? A seriedade que a liderança tem com relação às pessoas, a preocupação contigo. Então, não é aquilo que, puxa vida, o que são duas pessoas se a gente tiver um acidente e acabar falecendo duas pessoas? Nós duas vivenciamos essa cultura da empresa multinacional americana, que a gente quer acidente zero. Sim. E a gente sabe do impacto de um falecimento na fábrica, em função de uma quebra de segurança. O impacto não é somente para aquela família, é o impacto para muita gente que está ali, que abala o time inteiro. Então, se você tem uma fábrica com 2.000 funcionários, 5.000 funcionários, e não é só as pessoas que estão naquela fábrica, naquela planta, é o pessoal que recebeu, de repente, o comunicado, falou, olha, infelizmente, teve falecimento, a gente perdeu uma pessoa, é uma vida, é uma família sendo impactada, Então, a gente sabe que em muitas situações não é somente o erro humano, em função de erros de processos ou problemas de sistema, ou maquinário e manutenção. Por isso que a gente faz a avaliação do que será que aconteceu isso. Mas se o líder tiver o nível de consciência correto, ele vai chegar e vai passar aquela mensagem, vai pausar, mesmo quando a gente está querendo fechar o quartil com produção cheia, né, e aumentando o inventário, você vai falar, tá bom, gente, vamos acelerar aqui, mas vamos fazer isso com segurança, com a qualidade, e a gente precisa entregar isso para o cliente. Okay? Como é que fazer isso? Eu conto com a sua ajuda. É diferente de você falar, pessoal, vamos fechar, na hora do fechamento, do it. Eu falo que são os combinados, né? Se a gente combinar que, olha, a gente vai trabalhar a mais, ou a gente vai trabalhar de forma mais intensa para entregar isso, mas é um combinado. Eu sei qual é o propósito, eu sei para onde eu vou, que não é qualquer coisa, tal. Então, a gente tem combinado, né? Às vezes, o que acontece é que eu não tenho combinado, viu? Lasca, né? Vai lá, faz e vai, eu não sei por que eu estou fazendo, não sei qual é o meu papel aqui, não sei se tem que entregar, se não tem que entregar. Aí, às vezes, a pessoa descobre que podia entregar para daqui 2 dias, então não precisava ter nessa pauleira hoje. Quantas vezes não escutei isso? Pô, mas eu depois... agora que a gente terminou, eu falei, não vai mais hoje, vai só amanhã. Pô, então não precisava fazer hoje, podia fazer amanhã. Para quê? Né? Então, é muito o respeito às pessoas.
Você acha que a gente educa melhor os nossos empregados em algum lugar, alguma operação que você passou? Você acha que existe uma educação, e eu digo educação sistêmica mesmo, sabe? Educação por exemplo, no Brasil a gente tem pouca educação financeira na base, né? E até quando você vai pensar em endividamento, você volta para a base e fala, pô, a gente não é um país que tem essa cultura de educação financeira, por exemplo. Né? Você acha que existe alguma diferença, ou você já percebeu alguma coisa assim, essa educação sistêmica faz diferença na relação de trabalho, mas para facilitar o processo, tá? Você acha que tem alguém que você fala assim, nossa, esse paizinho aqui faz um negócio melhorzinho que a gente podia fazer? Bom, sem fazer a comparação de país para país, porque tudo vai da maturidade daquela planta, né? A maturidade da cultura e o tipo de cultura que aquela empresa está implementando. Mas quando eu falo dos colaboradores e como que você pratica a cultura e estabelece aquela cultura, primeiro que é overtime, né? É de tempo, de anos e anos, para você criar aquela visibilidade e colocar aumentar o nível de consciência. Sim. Mas o que eu vejo para uma cultura de compliance mais forte, você tem as regras muito claras, vocês têm também tem a fiscalização, né? É o que eles estão, se você não mede, você acaba, não vê se você está melhorando ou piorando. Então, tem uma seriedade na fiscalização, você tem a responsabilidade individual, não isso aqui é um problema do pessoal da área de segurança. As normas aqui robustas, né? Você tem o OSHA, você tem o EPA, você tem toda a parte do meio ambiente. E no dia a dia, quando você fala do treinamento e da educação, o que eu vejo os treinamentos constantes. A gente estava brincando, poxa vida, eu já fiz esse treinamento, tem que fazer de novo. Over-communicate, comunicar além do que você precisa, para fornecedor, para visitante que vem para a planta, porque você já chega ali e já mostra a importância que você está dando para a questão da segurança. E deveria ser uma coisa muito básica. Quantas vezes a gente não vai fazer uma visita, se eu vou para a Coreia, a gente vai lá visitar, tem que ver a qualidade da planta e de como que está o sistema operacional, né, o MOS, o Management System deles, a prática dele, simplesmente chegando na portaria, você já vê como é que está, qual é a cultura que está estabelecida aqui. Olha, você vai ter uns 5 minutinhos de vídeo, tá, de segurança, você tem um cartãozinho para você voltar lá depois, você já não precisa, se for o período de 6 meses, são práticas que podem ser adotadas nas fábricas que mostram a importância que você está dando para a segurança. Não sei se está fazendo sentido para você, mas são moments, né, momentos de safety, em reunião, então a gente, e essas reuniões, começar com a reunião com Spacer, né, que é muito na multinacional americana, primeiro você fala da segurança, né, mensagem de segurança, daí você fala das vendas, você fala de por que nós estamos aqui e tudo mais, qual é o resultado que a gente quer daqui, até para ter uma estrutura de agenda, mas também começar com a questão de segurança, momento de segurança. Então, e é interessante que em muitos momentos a gente fala, tá bom, tá na hora de trocar, olhar a bateria do dióxido de carbono aqui na sua casa. Vai ver o extintor, se ainda está na validade. Né? A gente faz as dicas, começando as reuniões com dica de segurança. E aí, quando a gente começou a falar mais de saúde mental, foi interessante que eu comecei a implementar a pergunta, vem cá, como é que você chega hoje para a reunião? Eu até participei de um outro podcast e trouxe esse exemplo recentemente, que muitas vezes você sai de uma reunião que você estava chateado, ou você está com um problema em casa, você chega para a reunião, você já vem com toda a bagagem, né? Você está falando de segurança leve, vamos falar de segurança leve aqui? Você vem com toda a bagagem. E uma das mensagens de segurança, a gente pode começar também. Peraí, como é que você está chegando? Você está chegando curioso? Está chegando bravo? Você está chegando... Porque só isso já traz o pessoal para o grounding. Sim. Para estar enraizado começando aquela reunião. Tudo isso faz diferença, né?
Como é que você está na empresa hoje? Você está com a cabeça fora do lugar, que não vai prestar atenção quando a gente começar a produção? Ou você venha para cá, para esse momento específico, né? Então, liderança como modelo, porque eles são avaliados também pela cultura de segurança, não é responsabilidade da sua área, daquela área, treinamento constante. Safety moments na reunião, painel de indicador visual para mostrar a importância. Comunicação transparente sobre a segurança, que é outro tópico, né, Viviane? Em muitos ambientes de empresa, e você já passou por essa situação, e eu nas empresas também, que alguns líderes na fábrica, da planta, queriam, não vamos anotar esse incidente, porque a gente vai parecer que a gente está com problema. Então, que mensagem que ele está passando para o resto do time? É de esconder, como eu falei, para botar a coisa embaixo do tapete, né? Mas você mostra a liderança e fala, não, gente, isso é real, então vamos colocar lá. A dúvida, a pergunta é, o que a gente pode fazer para evitar que aquele incidente aconteça de novo? E aí vai para a cultura do erro, né? A liderança que tem essa preocupação de esconder uma coisa menor, que ele considera menor, que não dá para botar uma régua, né, um peso e tal, mas que ele considera menor, às vezes tem um monte de coisa por trás, né? E o esconder é assim, putz, eu errei, e agora, né? Vou fazer o quê? E assim, a gente precisa mudar esse olhar para o erro, isso é necessário, urgente, eu preciso olhar o erro, porque eu aprendo muito mais com o erro, né? Então, eu preciso olhar para o erro agora, né, para poder não errar de novo, né? Porque é a cultura preventiva. Se você quer realmente trazer com a sua liderança, botar a sua marca, como empresa de alta performance, que trata a segurança como valor inegociável, não como política, ou não como, tá bom, eu vou fazer porque eu tenho que fazer o checklist porque eu vou ser auditado, é valor, e cada vez mais, né, eu aqui, nem sem entregar a idade, mas a minha geração X, né, depois vem os milênios, depois agora a geração Z, cada vez mais as novas gerações, mais e mais, estão observando isso. Como é que é a segurança psicológica dessa empresa? Como é que é a segurança física dessa empresa? Como é que é a questão da diversidade nessa empresa? De troca, eu posso colocar minha opinião ou não posso? Vai ser a cultura do, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje, expandiu muito mais a questão da segurança, no meu ponto de vista, tá? Não sei, você me fala como é que você vê isso no Brasil? Eu acho muito mais eu vejo segurança e meio ambiente totalmente conectada com o ISG e segurança e meio ambiente como pilares da agenda. Porque cada vez mais cobrado pelo investidor, cada vez mais isso é cobrado pelos clientes. Quando o cliente também tem auditoria e manda os relatórios, você pode responder o que você tem de prática, bababá, e dos talentos que você vai atrair. E aí eu vou além a comunidade, porque quando você pensa como é que você tem, qual é o propósito que você tem da empresa, quais são os valores que você está apresentando, como é que você está alinhando internamente, que é a história do meu partners, né? Como é que você tem isso internamente, nas políticas, nas práticas, no walk the talk, né? Se você está falando. E aí, quando você vai pensar nos relacionamentos que a empresa tem, como que você expande isso não somente para o board, né? Para os conselheiros, para os investidores, para os fornecedores, para os clientes, para os talentos que você tem na casa, para a comunidade. É muita gente, é muito processo, é muita coisa envolvida, né? É um processo, porque são os passos. Se você pensar de novo no meu ponto de vista de parceria, são muitos parceiros que vão trazer a sua marca como empresa, como sendo uma empresa melhor para trabalhar ou não. E eu não sei aí, mas aqui a gente tem uma queixa grande de retenção de talentos. Essa geração nova não quer engajar, não quer trabalhar, não quer liderar, não quer não sei o quê, né? E tem já uns 2 anos que eu estou falando, será? Será? Só será
que eles não querem chegar aos 50 igual a gente, medicado, igual o urso do pica-pau ali, olho tremendo, tal, né? Será que a gente não está chegando nisso? No começo o povo olhava para mim e falava, imagina, é porque eles não querem, eles são tudo mimados e tal. Será, gente? Eu convivo com jovens, né? E eu tô vendo que não é isso, eu tô vendo que eles querem questionar e eles estão certos, que a gente aceitou muita coisa e eles não querem, né? E você falou da idade, aqui nesse podcast ninguém fala a idade, todo mundo entrega na conversa. A gente não questionou, a gente aceitou muita coisa, a gente questionou muito pouco, né? Eu muitas vezes, eu sou uma pessoa extremamente questionadora, você sabe disso, e muitas vezes eu escutei, por que você pergunta tanto? Só vai lá e faz, mas eu quero saber, né? Então, às vezes eu desisti de perguntar, depois voltava, enfim. E eu acho que é uma galera questionadora, né? Que não vai aguentar um só faça porque eu tô falando, né? Sem o depois eu te explico. Não, mais e mais a gente está falando, tudo começa com o porquê, né? Ninguém vai comprar a sua ideia só para ser o quê? Faça isso, faça aquilo. Porque está relacionado não somente, e a gente vê isso como empreendedoras, né? Aprendendo mais a história, a gente pode falar sobre o Simon Sinek, a gente pode falar sobre tanta coisa, até sobre Steve Covey, nos 7 Hábitos, lá atrás. Sim, sim. Por quê, né? Qual é onde você quer chegar? E vai de lá para trás. Então, quando a gente fala, essa conversa é outro papo até, de falar sobre a inteligência geracional, né? É um outro papo, porque começou com a geração do quiet, né? É aquela muda, a geração muda que estava preocupada com a pensão, estava preciso desse dinheiro, e hoje, agora não sei, né? A última geração parou em 2012. Essa geração na área do ambiente de trabalho, essa geração nova, que nem tem nome ainda, como é que vai ser ainda a demanda deles? Com o IA e com tudo que está tendo hoje, é uma outra transformação, porque são outras experiências, mas e aí é um desafio de liderança que aí é o papo de segurança, tipo, você administra 5, 6 gerações no mesmo time, e como que cada um deles se sente seguro. Aí vamos falar um de inteligência emocional, né, que é de segurança emocional, que é uma outra coisa. Que é outra coisa. Eu falava, uma vez eu lembro que eu estava num almoço, que estava o meu time com as esposas, maridos, enfim, né? E uma das pessoas me perguntou assim, minha vida sempre foi muito eu e os caras, né? Você sempre trabalhei em operações essencialmente masculinas, né? E aí uma das esposas olhou para mim e falou assim, cara, eu o tempo todo, assim, eu não sei o que eles falaram, eu falei assim, que é muito homem falando na minha cabeça, né, tal. Aí eu falei, como é que você aguenta? Eu falei assim, não, gente, é normal, para mim é normal, porque eu comecei a trabalhar assim, a minha vida inteira foi assim, né? E ela falou assim, mas aí não tem aquela coisa assim, de tipo, que nem marido, assim, que a gente fala e eles não escutam, né? E eu tô falando, eles não processam, não. Eu falei, não, às vezes eu tenho que falar 6 vezes a mesma coisa de 6 maneiras diferentes, mas aí eu falo, não tem problema, eu já sei que é assim, né? Elas falam, porque, nossa senhora, será que eu dou conta? Porque ela tava com um filho pequeno, tá? Eu falei, não, é isso, e assim, independente de ser homem, mulher, seja lá o que for, né? A gente tem que, às vezes, tem que falar 6 vezes a mesma coisa, de 6 maneiras diferentes, para cada um, porque não cabe mais todo mundo na mesma cesta, né? Eu preciso diferenciar as pessoas, o discurso, a forma, eu preciso diferenciar. Mas a beleza está aí também, da nossa aprendizagem. Eu acho. Eu ainda lembro lá de eu pegar aquele telefone pesadíssimo de ter que ficar digitando. Nossa, esse entrega muito a idade, hein? E ainda aquele barulhinho do fax, né? De tentar fazer o fax, a conexão via modem. Mas o que eu acho que é a beleza nisso aí, nesse ponto aí de gerações e tudo mais, na hora que você pensa na sustentabilidade organizacional, na cultura, principalmente quando você acaba comprando uma empresa e você tem mais um mix de cultura ainda. Então, a gente tem culturas no mesmo time, pessoas de gerações diferentes. Você tem culturas de 2 empresas diferentes que acabaram de ser compradas, que você lembra, né, que uma das coisas que a gente batia bastante na tecla, tá bom, uma empresa compra outra e a antiga ainda continua com o mesmo logo, sem adaptar o logo novo, então a gente tem a mudança. Mas o que eu vejo, a beleza disso, quando a gente fala de cultura, e uma cultura que a gente fala muito de
a engenharia reversa, né? Uhum. Eu prefiro chamar de reengenharia mútua, porque eu sou com mais experiência, eu sou dessa geração, isso não quer dizer que eu sei mais do que aquela geração que está vindo antes de mim, Sim. ou que veio antes de mim, ou que está vindo depois. Uhum. Só sei diferente. O bonito é entender, vem cá, deixa eu entender, aí entra de novo o meu conceito de parceria, da parceria. Todas as gerações têm muito para contribuir, né? E aí a pergunta é, deixa eu entender a sua perspectiva. Qual é a sua perspectiva? O que você entende sobre respeito? O que você entende sobre segurança e meio ambiente? O que você entende? Porque são experiências tão diferentes, o ambiente de trabalho de uma geração para outra. De novo, eu estou falando do meu ponto de vista, pela minha visão, tá? Você pensa na imagem e reputação de uma empresa anos atrás, e você pensa o que traz a imagem e a reputação da empresa como sendo uma empresa positiva hoje. Mudou muito. Hoje a gente fala de Brené Brown, hoje você fala do Simon Sinek, hoje você tem Peter Clencioni, das discussões no time, dentro da cultura, eu estou falando mais do linguajar dos anos, por causa disso, porque vem o Peter Clencioni falando, tudo começa com confiança. Da confiança, você vai conseguir ter o time comprometido, ter conflito. Você não podia nem ter conflito, né, antigamente. Pois é, você tinha que fazer só, né? Vai lá e faz. E a confiança começa com o quê? Com a vulnerabilidade. Mas não, eu não posso me mostrar vulnerável. Olha, são coisas pequenas, mas que começam a fazer o convite para a reflexão de que realmente é uma nova geração e a cultura está em constante desenvolvimento. Você falou da imagem, eu acho que tem um ponto importante aí, que isso estava no começo do podcast, eu falo que eu tenho o bingo do podcast, são as palavras que as coisas, os assuntos que a gente mais discute, né? E no começo tinha uma questão do bingo do podcast, fazia parte da questão da imagem, que faz tempo que a gente já não fala, mas a imagem, né, tem muita gente que ainda acha que a imagem, o problema da imagem vai ter se eu tiver um Brumadinho, se eu tiver um Grama Grande catástrofe, né, um incêndio. A imagem da empresa está no detalhe, que é o que você está falando. Né? Mas está também numa catástrofe. Situação questionador, não, tudo bem, mas lá é fácil ver. Porque você tem gente que não está vendo o que está no detalhe. Tem gente que não está vendo que essa galera que está questionando, está buscando o que é a imagem da empresa antes de aceitar trabalhar nela, né? Ou vou ficar lá, cara, a imagem que você me vendeu não é essa, eu não vou ficar aqui. Então, o problema não é o cara que não quer engajar, o problema é a imagem, o que eu estou vendendo, o que eu estou entregando, né? E a imagem é isso também, é o que está no detalhe, ali o dia a dia, né? Não é só o que você está fazendo com o waste, né? O que você está fazendo que sobra para descarte. Não é isso mais. Não, é o que você está fazendo com a sua cara, né? Que cara você está fazendo no seu negócio. Exatamente. O que você está fazendo com as sobras, com as coisas que são waste, e está colocando nos fósseis, você está colocando... Antigamente era isso só. Agora não é mais. Quando você começa a pensar na sustentabilidade organizacional, de novo, é muito além de cumprir norma. Sim. Do meu ponto de vista. Então, é o engajamento e bem-estar dos colaboradores em geral, e que traz a segurança, não só a segurança física, mas a segurança no geral, psicológica. É a imagem e a reputação da empresa. Então, eu acho que eu tenho uma visão bem assim da segurança e meio ambiente, que são áreas de estratégia exatamente por isso. E quem que é responsável por isso? Todos nós. Sim. E a competitividade também em relação aos talentos que a gente tem na empresa. Gosto de chamar de colaborador, pelo esse conceito de parceria. Não sei se eu estou meio doida. Não, faz super sentido. Né? Tem que dar um match, né? E eu vejo... não existe na minha cabeça, e talvez eu tenha sido feliz com os líderes que eu tive, de ter aquele líder que
antes, eu trago sempre esse exemplo quando participo de podcast ou quando eu estou em treinamento, é aquele líder que é um CEO de uma empresa multinacional, de faturamento grande, de bilhões, e ele está lá no pleno reunião de quarter, e o C-level que se reporta para ele, que tinha uma pessoa substituindo no dia da reunião, ele entra na reunião pelo telefone, por vídeo. E aí aquele CEO pausa a reunião, um MOR, né, que é uma de revisão operacional, mensal, acho que era o quarter, antes dos resultados do quarter. E aquele líder para a reunião e fala, peraí, fulano, o seu funcionário está aqui, né, o seu colaborador está aqui, ele está se substituindo, você está de férias. Eu estou feliz de ver o seu engajamento. Eu estou feliz de que você está mostrando, né, você está preocupado, porque é uma reunião importante, mas eu queria ter certeza que se você quiser ficar à vontade para sair qualquer momento dessa reunião, eu não estava esperando que você estivesse na reunião. Cara, vamos combinar, né? Um CEO que tem... Uma estrelinha para ele, né? Mas não é uma estrelinha para ele, com certeza, mas é esse o exemplo de um líder que está liderando com o coração e com a mente. Porque ele está enraizado pensando quais são os valores e qual é a cultura que eu quero implementar na minha empresa. Porque um CEO de uma empresa, o primeiro homem da empresa multinacional americana, que tem penetração em muitos países, onde muita gente está online escutando essa conversa, olha a mensagem que ele não passou de expectativa para vários líderes que, de repente, estão esperando que a pessoa participe da reunião no dia de férias. São pequenas coisas que você falou. Mas é no detalhe que você ganha. Né? E não só isso, de novo, é a lembrança da cultura que eu quero implementar e a lembrança que é a cultura que nós, o time de liderança, queremos implementar. Faz sentido? Super. O que eu falo é o seguinte, se você fala para o seu pessoal, cada vez que você vai tirar férias, ou qualquer coisa, você me liga. Nem você tira férias, nem o seu pessoal. Você tira a chance das pessoas terem 2 férias no ano, né? Que é quando ela sai e quando você sai. Né? Tem 2 férias, tem direito a 2 férias no ano, quando o chefe sai e quando a gente sai. E você tira esse direito da pessoa ter as 2 férias, porque dele não tem nenhuma, porque quando ele sair de férias, ele também vai ficar lá à disposição o tempo todo. Então, ele também não tem direito a ter férias. Então, pense o que você está fazendo com a sua equipe quando você tira férias. Quando você tira férias, tira férias. Ah, mas se der errado, cara. Aí a gente entra em outra... Às vezes dá. E assim, na minha área de segurança, pode dar errado? Pode ter um acidente mais grave? Pode. Sim, tudo bem. Mas aí eu tenho que entender que a equipe vai saber o momento se ela precisa mesmo me chamar ou se não. Então, eu posso tirar férias tranquilo. Agora, se eu sair de férias e fico esperando todo mundo me ligar para passar o que foi no dia, aí ninguém sai de férias, né? E aí você pensa, muitas culturas, tá? Pensam assim, e principalmente na questão da sobrecarga, que você tem que atuar, você tem que ter todas as respostas, sem falar das culturas de países diferentes, mas tem realmente países que quanto mais responsabilidade você tem, mais estabilidade você tem sua função. E aí acaba sendo o single point of failure, né? Que é aquela pessoa que é o ponto principal de fracasso para a empresa. Por causa da cultura de que, não, eu quero mostrar que eu sou importante e eu tenho, enquanto fazendo várias coisas. E, se o líder me ligar, eu tenho que ter todas as respostas. E aí, você está centralizando para autodefesa. Volta a história da preservação. E quem vive assim, né? Sim, e por outro lado, hoje o que eu vejo das culturas das empresas que estão enxergando tudo isso de uma forma mais processual e de uma forma mais sistêmica, aquela pessoa provavelmente não vai ter a oportunidade de ser promovida. Aquele líder não está mostrando a liderança dele, porque ainda está, talvez, nos conceitos antigos de que, puxa, eu tenho conhecimento, eu não posso ser vulnerável, eu tenho que ter todas as respostas. Tem muita coisa ali que, se a gente for pegar, igual desmembrar uma cebola.
E como que você vai preparar para delegar? Será que esse líder está preparando pessoas para sucessão? Tem tanta coisa envolvida para você mostrar que você tem uma liderança maior, confiando no seu time, envolvendo o seu time, desenvolvendo o seu time e delegando para o seu time, do que a versão antiga, que era, não, o líder tem que saber de tudo. Sim. E a outra palavra do bingo é mudança, né? A gente tem que mudar. E tem que mudar ontem, porque hoje já estamos atrasados. Eu acho que a gente está num momento do mundo organizacional que a gente tem que mudar. Não é uma opção, eu vou ver se vai. Não. Deixa eu te explicar. A gente tem que mudar agora, porque as pessoas estão ficando assim, muito doido, né? Doido no sentido ruim do negócio. Você entra na empresa, tá todo mundo, parece que a energia é o TAS, né? Você tá falando com um monte de TAS, que é aquele que vem rodando assim, e todas as empresas estão vivendo isso, né? Então não é sustentável, não é saudável. Não tem como manter isso daí mais muito tempo. Né? Mas Depois da pandemia piorou, e a gente vem com isso, né? Mas aí, voltando, vamos trazer para a gente, porque de novo, quem que é a empresa? Então, vamos voltando da liderança por dentro, de dentro para fora, de novo? Sim. Então, a gente tem que mudar. Não, a mudança já está acontecendo, já aconteceu. É entrar no barco, e eu vejo mais como que a gente se ajusta a essa mudança e navega nessa mudança. Porque a gente, né, se você parar em qualquer mudança que tem, e ela é constante, tem gente em estágios diferentes dessa mudança. Tem gente que não está acreditando que a mudança está acontecendo, tem gente que está na raiva, tem gente que está na negação, tem gente que está já na negociação para ver se consegue uma coisa de mudar. São aquelas fases da mudança que a gente conhece, né? E quando a gente passa por todas essas fases, enquanto um está na frente, o outro já está atrás, o outro está na outra fase. Então, é como a gente está dentro daquele modelo de partners que eu te falei, para a sustentabilidade, o que eu acredito que é o crescimento, a formulazinha que eu chamo de crescimento sustentável, né? Eu vejo como 4 Gs. Então, para o crescimento da empresa acontecer de uma forma sustentável, de volta com as pessoas, o líder está grounded, que está enraizado. Sabe o que ele quer, ele sabe qual é a cultura que ele quer preservar, ele está muito claro qual é a importância dele. E isso, no ponto de vista de empresa e da pessoa também, né? Porque a gente nada com o lado holístico, a gente sabe disso, na parte mental, daquele líder de si mesmo. Então, tá grounded, o primeiro G. O segundo G, na minha teoria, é graça, que é grace, né? Não é ser gentil, não é ser gente boa, desculpa, não é ser uma pessoa gente boa, mas ter graça, ter gentileza. Você não sabe o que está passando. Principalmente se você pensar numa fábrica ou em qualquer lugar em que você estiver, né, no trânsito, no metrô, a gente olha para a cara das pessoas, as pessoas estão cansadas. Eu estou falando isso porque você falou, poxa, ninguém está aguentando mais, a gente tem que mudar. Eu acho que o segredo da mudança é estar enraizado. E como que você faz isso? No caso da empresa, está muito alinhada com os valores dela, saber muito qual é o objetivo da empresa, qual é a estratégia da empresa, porque o cenário está mudando toda hora. E no ponto de vista pessoal, peraí, você já deu uma parada hoje? Você já fez já fez o journal, que a gente fala muito, já fez o seu diário de gratidão, já fez o seu objetivo, você está enraizado? Fez uma operaçãozinha para mudar seu estado vibracional? Sabe seu limite, né? Você está... O que você está trazendo para essa reunião em termos de vibração? Você está entrando com raiva? Você já está acreditando que a reunião, ou a conversa com o marido, ou a conversa com o filho já não vai acontecer bem? Eu estou falando de uma forma muito ampla, tá? Sim. Então, o G enraizado, estou sendo repetitivo. O segundo G é a graça. Seja kind, seja gentil com outra pessoa. Não é o líder gente boa, mas é o líder que trata as pessoas com respeito, trata as pessoas como ser humano. Você vê a pessoa atrás do crachá.
E esse é o segundo G que eu falo do diga para o líder, que quer realmente ter o crescimento sustentável na empresa. O terceiro G é a gratidão. Porque também acontece muito. Vamos lá, vamos trazer, a gente precisa entregar, a gente vai precisar entregar. Entregou, fechou o quarto, ou fechou o mês. Não dá pausa. Então, seja grato para o seu time, reconheça o seu time, seja grato de tudo que acontece no seu dia a dia. A gente sabe o quanto problema de saúde mental está tendo hoje no mundo. Se a gente fala, puxa, busca no Google, quantas pessoas se desenvolvendo como coach, tantas pessoas se desenvolvendo como coach de vida. Por quê? Porque as pessoas não estão tendo gratidão, não estão lembrando das coisas positivas que tem a vida, que a vida existe, a gente está aqui, a vida gosta da gente, sabe? Sem falar de religião, nada, eu estou falando de vida. Sim. Né? Pensa na criança. Então, é o G da gratidão. E o último é a governança. Porque é a governança não somente de seus processos, a governança de você ter os processos corretos, mas a governança do orar e vigiar também. Como é que a gente está fazendo isso? Tudo está alinhado com o nosso propósito? Tudo está alinhado com o propósito da empresa? Esse exemplo que eu dei, poxa vida, obrigada por estar aqui. Essa resposta que você deu foi muito importante. Mas, por favor, agora que acabou a sua fala, que a gente acabou de passar dessa área, do tópico da sua área, fica à vontade para desligar e curtir a sua família. Emociona de falar isso, porque na hora que um líder desse fala isso para aquele... Você fala, yes, consegui. Aquele outro líder, você fala, puxa, isso aí é o modelo que a gente quer para a organização. É isso. Porque quando a gente fala yes, né? Consegui. A gente fala yes, bingo. Puxa, eu mesma, né, não tinha pensado nisso, mas olha essa... E é o mesmo líder que chega lá e fala, pessoal, vamos entregar, a gente precisa fechar, entregar para o cliente, a gente está atrasado. É aquele mesmo líder. É o mesmo líder que aconteceu alguma coisa de acidente na fábrica, que a gente estava falando, né? Ele vai parar a fábrica. Porque alguém faleceu na fábrica, ali naquela planta, ele vai parar, ele vai chamar um time de suporte, a gente vai falar sobre esse assunto, vai dar o suporte emocional, vai parar um dia, vai parar 2 dias. Esse é o cara que sabe o nome daquele cara que se acidentou, né? Porque tem gente que tem, quantos acidentes tem? Tive uns assim, mas como chama a pessoa, onde foi? Acho que foi e tal. Né? Este cara que você está falando é o cara que sabe o que foi, sabe o nome da pessoa. Mas porque é uma pessoa que ele perdeu, não é mais um que aconteceu. É a pessoa, é a família que perdeu aquela pessoa, são os companheiros de trabalho que perderam aquela pessoa, a empresa perdeu aquela pessoa que estava a pessoa-chave para aquela função. Então, e a mensagem, não dá para você falar, tá bom, vamos continuar tocando o dia a dia aqui, e não dar aquele de vida parada, aquele de vida de respeito. Tudo isso é cultura, tudo isso, eu estou falando de segurança, ambiente, e a gente foi bem além, né? A gente foi. Mas acho que a gente já deu um spoiler do trabalho que você faz, que você está fazendo agora. A gente pode dar outro spoiler do podcast? A Poliana está lançando um podcast também. Pode. Bem legal, assim, a proposta. Ela vai contar, mas eu já vou dar minha opinião, que eu já gostei. Eu já achei legal, eu acho que é necessário a gente conversar com as pessoas, com essas pessoas que ela quer conversar. Se ela colocar um tópicozinho de segurança, então eu vou falar, uau! Tá bom, eu vou ter certeza que tem na pauta, já estou até com uma pessoa para convidar. O podcast que está para sair do forno é dentro baseado da minha empresa mesmo, que é o Partners for Growth, e é exatamente focado para executivos, C-levels, executivos e parceiros de negócio, porque quando eu enxergo o Partners, tudo na empresa é baseado na vantagem competitiva de parceria. Então, eu vejo todas as áreas, o CFO, todas as áreas como parceiras daquele negócio para conseguir crescer o negócio através das pessoas também. Então, o podcast vai ser exatamente o convite para pessoas que eu enxergo como parceiros de negócio para contar as histórias. Como que você ajudou a influenciar a empresa na questão do propósito e a cultura da empresa.
Como é que você, dentro do modelo do Partners, né? O P, que é o propósito, o A do alinhamento, o R do relacionamento, que a gente mapeia todos os stakeholders, não é somente os colaboradores, os clientes e competidores e o conselho, ou investidores, é tudo, a comunidade, como é que você quer ser visto, né, pela comunidade, pelos seus fornecedores, porque toda a sua conversa vai alinhar. Como você pode ganhar se você estiver próximo da comunidade? E a forma como, e não só os colaboradores. E aí vem o trust, do T, né? Que é a confiança. Como é que você vai conseguir conquistar a confiança diariamente nas suas ações, nos seus processos internos, nas suas políticas internas, criando o ambiente de confiança, aonde eu posso errar, aonde eu posso, sim, colocar no relatório o incidente que aconteceu, para a gente pensar na prevenção, para isso não aconteça novamente. Para não, se a gente evita de botar um incidente ali num relatório, e também não é só para botar no papel, né, para a gente discutir, eu vou evitar o acidente maior. Então, como que a gente vai realmente continuar estabelecendo essa confiança? O N do Partners, né, é a nutrição, que é o nurture. Aí entra, de novo, a educação. Como é que você vai nutrir as pessoas com a cultura que você quer implementar, com a comunicação que você quer passar? O E é o engajamento. Então, é só a área de segurança e meio ambiente? É só a área de RH responsável por isso? É só a área financeira responsável pelo custo? É só a área de compras? Não é cada um entrando no mundo do outro, não, mas todos nós estamos pensando juntos como é que a gente pode crescer, e não existe isso de ilhas, né? Posso estar falando uma coisa que parece utopia, mas eu vi acontecer. E então, como que você engaja o seu time? Como é que você vai preparar seu plano de comunicação, seja na hora de mudança, no momento de mudança, seja na hora de você fazer junção de duas culturas, seja na hora de... Como é que você vai engajar o time? Porque se você não fica bem... Poxa, a gente já trabalhou muitos anos de chão de fábrica, a gente sabe... Eu falo muito dessa área porque está muito voltado ali no dia a dia e o impacto é muito grande de qualquer ação que a gente tem, né? Até com o sindicato, ele também faz parte do relationship que a gente falou, né? Se você traz o sindicato como parceiro, e se o time da empresa te vê como um parceiro, que a empresa está fazendo o que é o certo, o que é o correto, é a hora de engajar, porque às vezes tem muita pessoa que é colaborador que, não, gente, não vamos fazer nada, a gente já está entendendo o que está acontecendo. Sim. Estamos juntos nisso, vamos pensar junto como é que a gente pode melhorar? E é o resultado. É você ter o resultado correto, você ter todos os KPIs, né? O que você está medindo, qual é o seu balanço, o scorecard que você quer apreender, e como que você vai mensurar esses resultados, e voltando do S, que é dos 4Gs. Aí fecha todo o modelo, né, que eu falo do PAR, nesse sentido. Então, voltando ao podcast, é exatamente para falar desses tópicos, e como que os CEOs e os executivos enxergam a importância dessa parceria em cada um desses tópicos, porque, obviamente, são tópicos de interesse meu, mas eu acho que para muita gente que quer se desenvolver como líder, né? Com certeza. Eu acho que essa conversa é necessária, né? O Nicoleles, o professor Nicoleles, que eu adoro de paixão, e eu já tenho certeza, assim, do sucesso do podcast, porque são conversas necessárias. O Nicoleles, outro dia eu estava escutando uma entrevista dele, e a pessoa perguntou assim, por que você acha que tem tanto podcast agora acontecendo, tal, uma coisa que está, assim, proliferou bastante. Ele falou assim, porque a gente precisa ter com quem conversar. E ele falou, e a gente está buscando conversas boas, né? E eu falei, cara, é isso mesmo. Ele falou, antes a gente sentava, sei lá, ele falou, pensa, né? Ele é mais velho que a gente falou, a gente sentava, as mães ficavam sentadas fora, a gente brincava na rua, tal. Na hora da janta, a família se reunia. Hoje as famílias estão menores, elas às vezes tem muita gente que não tem conversar, e você tem tela, você tem um monte de coisa, e o podcast, ele é essa conversa que a gente tem. Eu falei, o dia que ele falou isso, eu falei, nossa, para mim é exatamente isso, eu gosto muito eu sou uma consumidora de podcast, e eu gosto muito, eu acho que é necessário, eu acho que tem muita conversa necessária, e muito aprendizado.
dentro desse mundo. Então, já te desejando boa sorte, mas já sabendo que eu não preciso desejar, tenho certeza que vai ser um sucesso, de verdade. Assim. E vai jogar a sementinha para pensar diferente, né? Porque tem tantas... o líder está ficando cada vez mais sozinho. Sim. Principalmente com mudanças de organização, mudanças de estrutura, cada vez mais matriciais, e não necessariamente. E a mudança está muito rápida, a globalização, a IA, então não dá tempo da gente fazer o catch-up. E aí as pessoas se sentem sozinhas e estão na busca. Parece que a gente está naquele hamster lá na rodinha, e estar enraizado e realmente se posicionar e estar alinhado com a essência é tão crítico hoje em dia, mais do que nunca, eu acho, porque, de novo, somos seres humanos. Você falou, puxa, a gente tem, aí eu penso, puxa, a gente pode, porque é tanto de todo lado, o que a gente pode fazer que está no nosso alcance para fazer influenciar aquele ambiente que está à nossa volta. Quando você falou da educação, né? Qual é o meu papel aqui e o que eu posso contribuir positivamente para o meu ambiente? Estando na vibração que eu estou chegando, estando enraizado. Porque se eu já não estou bem, tem uma confusão, eu vou só escalar o problema. Então, na hora de influenciar. Então, são questões que eu vejo tão importantes. Assim, são necessárias, né? Necessárias. E quando eu penso na segurança e meio ambiente, ou na área de recursos humanos, cultura, né? Cultura e gente, eu ainda penso em recursos humanos, né? A gente mudou o nome da área de finanças. Eu vejo a área que cuida dos recursos humanos como recurso... eu sei como recurso e como humano, né? E aí a gente fala de gente e cultura, porque realmente é muito além de só o recurso humano. Mas eu não vejo como departamentos separados, eu vejo um jeito da empresa, principalmente na área, né, de saúde e meio ambiente, eu acho que a mensagem principal não estamos aqui para ser a polícia. Pelo menos era como eu tinha responsabilidade pela essa área quando eu estava no Brasil. Não somos polícia, a gente está aqui para achar o jeito de influenciar a empresa e as pessoas para falar o quê? Nós valorizamos as vidas, cada um de nós é importante, e o planeta também é importante, quando você entra no meio ambiente. Sim. Então, como que é a imagem que a empresa quer passar para a comunidade e para todos as entidades que estão relacionadas com a empresa se relaciona, a imagem, mensagem que a gente quer passar. Então, isso não é simplesmente para descobrir uma norma, concorda? Sim, não dá para ser, né? Se você tem muita coisa envolvida, não dá para ser. E aí é o jeito que eu vi, né, que eu vejo quando eu vou falar da minha área, da área de segurança e ambiente, como é que eu vou falar isso? É o porquê. Por que existe essa área? É exatamente porque valoriza a vida e valoriza o planeta, valoriza o meio ambiente. É a causa. Vão comprar a causa. E não a gente... Entendeu? Esse é o que a gente tem que fazer para estar cumprindo as normas. Eu acho que é por aí. Eu acredito muito nisso tudo que você está falando e eu espero, eu acho que eu já vi mudança, né? E eu espero continuar vendo essa mudança, mas ela acontecendo de fato, né? Porque não é como eu falei, não dá para a gente esperar daqui 10, 15 anos, né? A gente precisa entender e aproveitar isso agora, né? Estamos atrasados, a gente está no meio, é tarde, mas vamos fazer isso acontecer mesmo, esse movimento. É a conscientização, e até aquilo que lá está atrasado, vamos, existe às vezes questão de hora extra, né? A gente falou disso um pouquinho. Às vezes a pessoa tem interesse de fazer hora extra, para ganhar um dinheirinho a mais, e às vezes não tem limite, porque em alguns casos a pessoa ganha o dobro do salário, né, pode ganhar tanto se for trabalhar de acordo com o horário, final de semana e tal, mas não é sustentável. Não é sustentável. Então, o que a gente... treino, né? Então é só pegadas que a gente tem que olhar analisar os nossos dados e falar, peraí, o que a gente está cultivando aqui na empresa
em termos de cultura, e as nossas ações estão condizentes com os valores que a gente fala e que a gente coloca nos quadros. Quando a gente fala, coloca lá uma questão de um comunicado de ESG, qual é a nossa fala, né? Como é que a gente quer ser reconhecido, e seja quando a gente fala de diversidade, inclusão, né? Ou de ESG, em todo sentido, como é que a gente vai fazer de governança, são políticas só para a gente chegar lá e cobrar, ou são políticas que estão realmente alinhadas com a cultura que a gente quer passar para a empresa, para os acionistas, entendeu? Para as pessoas. Então, cada vez mais, e a gente falou um pouquinho da geração Z, X, milênios e tal, cada vez mais as pessoas no meio ambiente de trabalho, no mercado de trabalho, estão questionando, peraí, quais são as causas que essa empresa... Ainda bem, né? Quais são as causas que essa empresa valoriza? Tem muita gente não comprando de muitas empresas porque não está alinhada com o valor que a empresa está demonstrando. Olha isso. Isso é impacto muito grande. Então, se a gente falar de segurança psicológica, se a gente falar de segurança emocional, não é só aqui, é também como que a sua marca, você quer ser reconhecido pela sua marca, né? Todas as pessoas que você se relaciona. Sim. O que eu quero deixar para o mundo, né? Eu acho que é essa a grande pergunta. Bom, Poliana, eu quero te agradecer demais pelo seu tempo, por você ter dado seu spoiler aqui do podcast. Então, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada por esse reencontro, esse doce reencontro, muito legal. E obrigada mesmo, assim, por toda a nossa história de muito tempo atrás, né? Muito obrigada mesmo. Parceria, né, intensa, um tempo atrás, mas foi bem bacana, e um prazer estar aqui, foi gostoso demais. Tomara que tenha contribuído aí com algumas ideias para as empresas do Brasil. Eu digo que esses podcasts são aulas gratuitas, os convidados vêm aqui e dão de coração, metodologia, insight, tudo. Usa, gente, usa que está aí, ó, à disposição. Então, tá, você que está acompanhando a gente, muito obrigada. Lembra de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. A minha chefe está aqui, ó, me fiscalizando. Essa daqui, ela passa toda vez para ver com quem que eu estou falando. E fica com a gente, tá bom? Até mais. Obrigada, Viviane. Tchau, tchau.